Será que a recuperação da Gerdau está prestes a começar, prestes a acontecer? Ou será que a gente vai continuar nesse limbo de sobe e desce com possibilidade de uma queda ainda mais acentuada? Então tem um fator, na minha opinião, chave, pode ser decisivo para que as ações se recuperem, comecem a se recuperar e se mostrem já um bom investimento, um bom retorno já ao longo de 2025, 2026. É sobre esse ponto que eu vou focar nesse vídeo, beleza? Quem é de casa aqui já deixou o like, que eu sei. Se você é novo, seja bem-vindo, espero que você goste, tomara que você goste do canal e do conteúdo. Se gostar, sinta-se convidado a se inscrever. E antes de qualquer coisa, a gente precisa entender a situação da Gerdau de forma um pouquinho mais aprofundada, para você entender o que você pode esperar de uma ação como essa. É por isso a primeira parte desse vídeo aqui, a gente vai falar justamente, a gente precisa lembrar que a Gerdau atua num setor extremamente cíclico, e que ela não pode mexer ali os pauzinhos dela e simplesmente fazer o preço da commodity subir. Essa é a realidade. Então, quando a economia global está bombando e a procura por aço dispara, o preço sobe, a Gerdau costuma se beneficiar. Quando a economia global está indo mal, procura por aço lá embaixo, exceção, aí a Gerdau vai junto para o limbo também e se ferra, como está amargando um gostinho ali de um ciclo negativo nesse momento. Então, um dos maiores desafios nesse momento é justamente esse. Você tem desaceleração na China, isso afeta o setor siderúrgico no mundo inteiro. Fiz até um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre um pacote de estímulos recente do Banco Popular da China, como que isso poderia ajudar empresas como a Vale, mas também tem relação com a Gerdau, então depois você pode assistir esse vídeo, ver se eu deixo aqui no card. Outro problema muito sério é o próprio mercado brasileiro, que teve uma alta na importação de aço, em torno de 24%, só no primeiro semestre. Isso impacta o resultado da Vale. Então você tem gringo vendendo aço por um preço ridículo de baixo aqui. Então você vê a penetração de aço importado atingiu 18,4% no trimestre. Sistema de cotas de importação deve trazer resultados também no segundo semestre. Menor volume de exportação permitiu um mix de produtos com maior valor agregado. Pressão de custos e capital de giro. Na construção civil, o número médio de lançamentos entre janeiro e maio é 32% maior versus 2023. Então, tudo isso daqui são coisas que impactaram o resultado operacional no Brasil. Apesar de que, quando eu estava falando aqui de penetração de aço importado, no caso da Gerdau, essa concorrência nos aços planos prejudica menos a empresa que a Uzi Minas, por exemplo. Felizmente, na América do Norte, a coisa é melhor, a situação da Gerdau é um pouco melhor, com a demanda por aço nos Estados Unidos num patamar que segue interessante. Então você vê aqui a margem da empresa num patamar interessante também, a margem EBITDA de 21,2%. Atividade de construção ainda impulsionada por projetos de plantas industriais, centros de saúde e tal, backlog de pedidos estáveis, setor de infraestrutura começa a ser positivamente impactado, estratégia comercial e esforços para controle de custos mantém as margens acima da média histórica, apesar da pressão de custos. E por outros motivos que eu ainda vou comentar mais para frente, pode ser interessante. Mas como a gente está falando de commodity é muito cíclico. Então não tem muito diferencial de marca aqui. A empresa não consegue falar assim, o meu aço é melhor, o meu minério é melhor. É simplesmente o preço de mercado e acabou. Então o foco das empresas tem que ser na eficiência. Então o regime de custos fixos aqui mais alto que você tem nesse tipo de empresa, então às vezes custos e despesas não necessariamente caem quando a receita cai. Porque se a receita caiu porque o preço do aço, o preço do minério despencou, às vezes você tem o mesmo volume de venda. Para manter esse volume, você mantém um nível de custos e despesas operacionais elevados, mas você tem a receita menor e aí você tem margens pressionadas. E o que pressiona as margens de uma empresa como a Gerdau aqui no caso? Isso você precisa entender. Você tem receita operacional, é óbvio que tem impacto por conta da característica de custos mais fixos que eu falei, do impacto do preço da commodity no resultado, então a receita vai impactar a margem, mas o custo dos produtos vendidos também impacta, então se a empresa consegue reduzir isso, isso é bom, se não consegue é ruim. Se o volume se mantém, o custo se mantém, mas o preço caiu da commodity, como eu falei, a receita caiu, impacta a margem. Resultado financeiro, aí tem a questão das taxas de juros, alavancagem, que é outra coisa que impacta nas margens.
os impostos também. Então, às vezes você tem uma empresa como a Gerdau, que atua em diferentes países, se ela pode ter variação ali na carga tributária, isso também impacta nas margens, se ela começa a crescer em outro país, enfim. Se você tem qualquer uma dessas linhas aqui, aumentando às vezes de despesa e custo numa proporção maior do que a receita, você tem queda de alguma dessas margens aqui, né? Aumento ali dos impostos, aumento dos custos de despesas operacionais, despesas financeiras, tudo isso aqui está prejudicando e você não tem um ganho na receita, você tem queda nas margens. Então o foco de uma empresa como essa é em melhoria de eficiência, melhoria de margens, e para isso ela precisa reduzir custos, principalmente porque ela não tem como mandar no preço da commodity. E aqui é que está o gatilho que eu falei, que pode fazer com que as ações já comecem a se recuperar. Para isso a gente precisa mais uma vez voltar a focar no resultado aqui da Gerdau. Se você for ver a margem EBITDA da Gerdau hoje na América do Norte, como eu falei, ON 21,2%, ON Aços Especiais 19% a margem EBITDA. Aqui na América do Sul, ON 16,2%. Você tem também no Brasil uma margem EBITDA ridícula de feia de 8,7%. É aqui que a coisa precisa melhorar. Aqui destacando aqui o aumento da importação de aço no Brasil, que explodiu, isso vem prejudicando. E onde é que a empresa está visando reduzir custos? Você tem aqui a hibernação de algumas unidades, migração de volume para demais unidades, projetos para melhoria de eficiência. Tudo isso aqui junto pode jogar 1 bilhão a mais no EBITDA de folga. E a gente tem mais meio bilhão aqui que vem de iniciativas de controle e otimização de pessoal, manutenção e contratação de terceiro, acordo coletivo concluído. No Brasil você tem iniciativas de controle e otimização de pessoal, mais acordo coletivo nos Estados Unidos. Então tudo isso aqui são coisas que no curtíssimo prazo acabam aumentando os custos da empresa, mas que no médio prazo, e esse médio prazo pode ser, inclusive no ano que vem, isso pode jogar mais essa folga aqui, totalizando 1,5 bilhão, expectativa de iniciar 2025 com uma base de custos e despesas de 1,5 bilhão menor versus mesmo período de 2023. Tem iniciativas aqui em aços especiais também, consolidação e anualização de ganhos e melhoria na produtividade do laminador. Outra coisa que a gente precisa entender, que é um fator também positivo, na minha opinião, na Gerdau, é o endividamento nesse momento de baixa do ciclo, que é muito melhor do que já foi em outros ciclos de baixa. Se pegar aqui, ó, o endividamento da empresa medido pela dívida líquida sobre EBITDA, ele é de 0,55, mas já foi em 2016, de mais de 16 vezes 2017. Isso aqui já foi muito pior em momentos de baixa no ciclo. Hoje a empresa está com uma situação financeira muito mais equilibrada. Se você olhar aqui a dívida bruta da Gerdau, que é de 12,5 bilhões, 12,58 nesse momento, você vai ver que em 2015 isso aqui já rodou na casa de 26,4 bilhões. E a gente tinha um EBITDA naquele período, que hoje é de 10,72 bilhões, ainda está longe aqui de começar a rodar no prejuízo, inclusive em termos de lucro líquido, mas em 2015 esse EBITDA era negativo, de menos 593,8 milhões. Então hoje a situação da empresa é muito melhor do que já foi ali em 2015 e em outros períodos. E você tem, além dessas melhorias de custos, taxa de juros caindo nos Estados Unidos, e isso deve beneficiar a recuperação econômica que está acontecendo. 65% da dívida da empresa é em dólar. América do Sul, você tem situação ali na Argentina, às vezes, melhorando. Isso pode também melhorar os resultados. Até é legal aqui a gente ver de onde que vem os resultados, quais são as fontes de receita da empresa. Estou até viciado nessa ferramenta nova do Investidor 10, porque agora ficou muito fácil da gente ver. Mas aqui, ó, de onde que vem a receita da Gerdau? Você pega praticamente metade da América do Norte e a outra metade, boa parte do Brasil e um pedaço aqui de América do Sul. E os negócios que geram receita, simplesmente 100% aço e minério. Eu nem sou acionista da Gerdau, mas se eu fosse, eu gostaria de ver mais investimentos sendo feitos na América do Norte. Ela foca muito mais os investimentos hoje no Brasil, mas boa parte desse resultado vem de lá. Essa diversificação aqui, vocês podem ter certeza que está ajudando esse resultado da Gerdau a não ser ainda pior e pode ajudar esse resultado a melhorar mais rápido também.
Então, em outros ciclos de baixa, como eu falei, a dívida já foi um problema. A Gerdau bem reestruturada hoje nesse sentido. Além disso, a gente vai ter também, além desse 1,5 bi de ganho, você vai ter também um crescimento e competitividade no negócio, projetos finalizados com EBITDA potencial de praticamente 1,5 bilhão também. Então, tudo isso vai ajudar a fazer com que esse resultado da empresa possa melhorar, mesmo que o preço do aço não suba muito, só não pode cair demais também, mais do que já está. Esse é o ponto que eu trouxe aqui, que eu considero como um fator-chave que pode fazer o resultado da empresa melhorar e, consequentemente, as ações também. Então, você tem retorno sólido por meio de política de dividendos, foco na redução de custos, otimização dos ativos, CAPEX de manutenção controlado, disciplina financeira, que é muito importante, e essas oportunidades aqui de recompra de ações, remuneração extraordinária, conforme geração de caixa, se der, se não der, nada de remuneração extraordinária, crescimento orgânico, fusões e aquisições também, sempre no radar. E aí, esse 1 bilhão de folga no EBITDA, mais esses ganhos aqui de receita, esses ganhos operacionais, isso pode sim jogar as margens da empresa para cima, que nesse momento você não tem uma margem muito elevada, e, consequentemente, a rentabilidade também. Você tem a margem líquida hoje da empresa rodando aqui na casa dos 7,84%. Essa margem EBITDA aqui também vem caindo bastante, está quase se aproximando da média histórica. O ideal é que, com toda essa melhora que a empresa está entregando, essa média histórica aqui de margem EBITDA aumente também. E a rentabilidade, que vem caindo, pode começar a se recuperar em breve. Mas nada garante que isso vai começar a acontecer agora, que a empresa vai se recuperar, que as ações vão parar de cair. Se você for ver aqui, os múltiplos são interessantes. A Gerdau negociando aqui com um PVP de 0,71, dividend yield razoável. Se você colocar aqui o histórico desde a máxima, as ações caindo bastante, não caiu tudo que pode cair ainda, pode cair mais. Vamos colocar aqui a cotação padrão, você vai ver, sem os dividendos isso fica ainda mais evidente, essa queda é ainda maior, o que significa que a empresa com a característica de pagar dividendos é até mais previsível. Então a empresa continua gerando caixa, continua dando lucro, continua pagando dividendos por enquanto, graças à sua diversificação e à sua resiliência. Tem uma estrutura robusta, diversificação geográfica, um plano de negócio bem desenhado. Então o cenário atual realmente é desafiador, não dá para negar, mas poderia ser pior. Com a gestão competente que a empresa tem, foco na melhoria, na eficiência, ela tem uma boa chance de sair ainda mais forte dessa fase. Você pode ter certeza que a empresa não tem um controle sobre esse ciclo. Isso pode demorar mais para essa recuperação acontecer, mas a Gerdau ela vai sair muito melhor do que se sairia se não tivesse bem organizada, com a casa bem arrumadinha ali. Essa é a minha opinião. Talvez dê resultado já nos próximos trimestres, talvez dê muito certo, talvez demore um pouco mais. Você pode ter certeza que, se você acredita no potencial do setor e no poder de recuperação cíclica da Gerdau, ela pode ser sim uma excelente oportunidade de investimento, pensando no médio e longo prazo a esse preço e não pensando em acertar a mínima. O ponto é que, por ser uma questão do setor de empresas ali de commodity, melhor dizendo, como um todo, ela não é a única empresa que passa por um momento difícil de assimetria assim, que você tem pouco risco adicional ali e muito potencial para um bom retorno no futuro. Tem outras empresas muito boas, que eu já comentei aqui também, como a própria Vale, que estão passando por um momento semelhante. Por isso eu quero que agora você deixe aqui nos comentários o que você acha, qual que é a sua opinião sobre a Gerdau, se você prefere ficar de fora, se você aposta na empresa. E é esse tipo de foco, esse tipo de olhar que você tem que ter para as ações quando você for analisar, e não ficar ali arrodeando meia dúzia de indicadores, achando que assim você vai saber se uma ação ela é uma boa oportunidade ou não. Você tem que dar uma olhadinha ali mais a fundo, colocar a lupa ali onde precisa, como eu fiz com você agora. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu!